News. São 7h12. Olha, o litoral do Paraná tem o maior remanescente de Mata Atlântica do Brasil. Várias iniciativas estão se consolidando em municípios de Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, como um polo turístico que é sustentável e relacionado também a negócios sustentáveis conectados com a floresta e a conservação desse bioma. Um exemplo disso é o Ecoa Park, a gente já falou desse parque algumas vezes aqui, que é um parque de experiências ecológicas que fica lá em Morretes. E a fundadora do Ecoa Park, a Tatiana Perim, é a nossa convidada hoje no T-News, está aqui no estúdio. Bom dia, Tatiana, seja bem-vinda. Bom dia, Roberto, obrigada. Vamos contar aqui que a gente já viveu uma aventura hoje. Eu não contei para os ouvintes o que já aconteceu nessa segunda-feira. A gente está sem o elevador no 15º andar. Foi gostoso. Ela teve que subir 15 andares. Eu, Marquinhos, Enir subindo na primeira leva. E ela acabou de chegar aqui e chegou. Tá firme. Tô firme, bom, sinal que tá tudo bem, né? Eu faltei no Pilates hoje, mas a intervenção divina não me deixa faltar no exercício isso físico. Aí, tá pago. Tá pago, isso aí. Bom, antes de mais nada, eu queria que você contasse, né, o que é o Ecoa Park. Eu estava lendo que é uma área de 240 hectares de Mata Atlântica que está sendo preservada ali e que é um parque que foi criado em 2014 com o propósito de conectar as pessoas com a natureza, é isso? Exatamente, é uma área de 238, para ser exata, uma área privada. Era uma área voltada simplesmente para aproveitar o final de semana, uma área da minha família. E minha mãe ficou viúva uma época e é uma área que demanda uma manutenção enorme. 10% disso é área consolidada, área aberta, e o resto é floresta primária, como deve ser. E tudo isso demanda de uma manutenção enorme, um custo enorme. E ela, quando ficou viúva, ficou, além de doído, voltar para ali, porque era um lugar de refúgio dela. E foi casada há 25 anos com meu padrasto e resolveu vender. E aquilo me doeu. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com aquele paraíso? E, de fato, é um lugar único, de beleza única, rodeada por todas aquelas montanhas, a Serra do Mar, a Serra de Bitiraquiri, o Marumbi, tudo se vê dali. E foi assim que nasceu a ideia de transformar, então, abrir ao público, transformar a área para uma área de experiências ecológicas, de imersão, de contato com a natureza, de sensibilização. E assim nasceu o Ecoa. Aqui no Tupi-Guarani, Ecoa significa morada. Essa é a nossa morada, o nosso planeta. Também vem de ecoar, propagar informação, que é o que a gente trabalha, educação ambiental, e de ecologia, né? E o que as pessoas que visitam encontram lá? São várias atividades, todas voltadas para você se encantar. A gente faz todo um trabalho de sedução com as pessoas. É o trabalho inverso que faz com que você se encante, se sensibilize para baixar qualquer resistência aos aprendizados e aí você absorver aquilo que está sendo trabalhado. Então, a entrada já é para uma projeção 180 graus, que faz um apanhado da região, ciclos econômicos, formações geológicas, e aí te leva para um corredor, um túnel sensorial. E a partir dali você escolhe que atividade fazer. Então, são diversas trilhas todas tematizadas. Tem a trilha do Piabiru, a trilha da mata, a trilha das aves. Elas têm instalações cenográficas que facilitam e promovem essa imersão no tema, né? O Piabiru trabalha com a história do Piabiru, que foi uma trilha indígena aberta pelos Guaranis, que chegava ao Peru, mais de 4.000 quilômetros. Antes mesmo de Pizarro chegar ao Peru, os Guaranis chegaram por lá e teve toda uma inter-relação cultural, uma história curiosíssima. Infelizmente, a gente não aprende isso na escola, né? Aprende sobre todo o Brasil e não o que está aqui do nosso lado, né? E também não sob essa ótica, né? É a colonização dos portugueses e, na verdade, a história tem dois lados, né? E a gente conta pelo lado ali da cultura indígena, que é bem interessante. A Trilha da Mata já trabalha os serviços ecossistêmicos, através dessas instalações cenográficas, e a Trilha das Aves tem uma torre de observação incrível, que você pode chegar à copa das árvores. E aí todo o caminho é repleto de instalações artísticas que chama Land Art, que é a arte da terra, onde a natureza é a protagonista da instalação em si. Então, são instalações bem provocativas que te fazem refletir um pouco sobre esse nosso papel nesse meio ambiente, né? E aí tem atividade de aventura, arvorismo, tirolesa, bolha humana, tem voo cativo de balão, tem rapel do balão. Tudo isso para que você tenha, de fato, um contato privilegiado com a natureza, e tudo isso faz um trabalho de sensibilização. Então é algo que pode ser interessante para qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Aos finais de semana a gente recebe muitas famílias
com seus filhos, jovens, mesmo o pessoal da melhor idade que se fala, né, de 60 a mais, adora andar ali na Alameda das Artes, porque essas instalações elas são lindas e tem um momento de contemplação. E por último tem uma área chamada Tecoá, que também no Tupi-Guarani significa comunidade, que é onde aí sim é imersão na sustentabilidade. A gente trabalha com tecnologia de baixo impacto, bioconstrução, permacultura, agrofloresta, várias oficinas, cursos, aí sim, tudo que a gente veio trabalhando no processo de encantamento ali é o grande, vamos dizer, tapa na cara, né? Vamos repensar, mas de uma forma bem democrática, bem inclusiva. Que legal, muito legal. Eu tive algumas vezes em Morretes, visitando algumas reservas que fazem trilhas, e quero saber, com relação a essas trilhas, se vocês contam, porque eu fiquei encantada em saber o processo de regeneração que está sendo feito ali em Morretes, e envolve todos esses ciclos que provavelmente vocês ensinam, né, para os visitantes ali, que também deixaram algumas marcas bem ruins ali, né? Sim. Então, havia criações de búfalos no meio da Mata Atlântica, que hoje são áreas que estão sendo restauradas, cada vez mais áreas estão sendo restauradas para voltarem às origens, e um entendimento que me parece que é mais recente do valor que tem esse remanescente de Mata Atlântica que a gente tem aqui no litoral do Paraná. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que foram esses ciclos e qual é a história daquela região para chegar nesse ponto que a gente está agora de uma valorização real do que tem ali de recurso natural. Sim, bom, foram diversos ciclos, desde o ciclo do ouro lá atrás, né? Aí depois veio o ciclo do mate, o ciclo da cachaça, né? Então, são ciclos que sim, têm um impacto super negativo na natureza, né? O ouro, né, a forma como se procura essas pedras preciosas, o plantio da erva mate ou da cana-de-açúcar, tudo isso tem um processo, sim, de impacto e que a gente vê que tem uma consequência. E depois vem plantação de banana, criadouros de búfalo. Búfalo, meu Deus do céu, é um animal enorme que ele pisoteia e destrói nascentes, destrói a mata nativa. Coitado do búfalo, né? Não é culpa dele, mas existe sim essa consequência. E eu vejo que aquela região, eu não sei se pela sua geografia ou pela mentalidade ali daquela região, ela se regenerou de fato e se vê uma conservação e uma biodiversidade única ali, tá? No coração da grande reserva Mata Atlântica, no coração desse maior contínuo de floresta que divide entre dois outros estados, Santa Catarina e São Paulo, e a gente vê no Paraná esse contínuo, ele é real e ele faz um corredor ecológico incrível. A gente vê o Jaguatirica, nós temos camera traps lá no parque, puxa, eu já vi tanta coisa linda. O que já passou ali? Nossa, já passou um veado que é endêmico ali. O nível de endemismo da Mata Atlântica é único. Ganha até da Amazônia, né, nesse sentido. Então a gente tem um veado endêmico. Eu já vi onça, já vi jaguatirica, já vi mão pelada. Um gavião-pombo, a gente tem uma filmagem dele tomando banho ali num laguinho maravilhoso. Então, a gente vê o tempo todo. Já vi ali, andando na propriedade, um tamanduá-mirim. A gente vê macaco o tempo todo. Então, isso é um sinal que a floresta ela está realmente tendo a função de floresta, né? Ela está servindo para essa migração, para esse corredor ecológico realmente fazer com que essa biodiversidade ela esteja ali pulsante. E isso é maravilhoso de ver, isso é lindo de ver. E a mentalidade da região tem mudado, porque infelizmente, né, a gente sabe que é cultural, não só ali, mas no país, a ação de caçadores, de palmiteiros, né? A Jussara é o nosso símbolo da Mata Atlântica e a gente sabe que ainda tem pessoas que entram e devastam fechos e fechos de Jussara para extrair o palmito, que é ilegal. Fiquei chocada de saber que a palmeira Jussara é uma palmeira super fácil de pegar, que nasce, quem me explicou mostrou, né? Quando nasce com uma distância menor do que o que você estende as mãos, tem uma aqui e outra aqui, é sinal de que ela se espalha com muita facilidade. E chega ao ponto de você não encontrar mais tamanha exploração irresponsável, né? Haveria condições, né, de você consumir o palmito e outras coisas que você pode aproveitar da palmeira Jussara, mas o que aconteceu ali foi um excesso, né? Uma devastação excessiva e que desequilibrou o bioma mesmo, né? Total, a Jussara ela está na lista vermelha, ela está ameaçada.
E a jussara, ela é uma espécie-chave, ela é responsável por alimentar, através do seu fruto, mais 70 espécies de aves. Então é um efeito em cadeia. Se ela se extingue, vem com ela uma cadeia de outras extinções de aves. Imagina que triste isso. E tem formas da gente utilizar a jussara com um manejo sustentável, por exemplo, sem ter que matá-la. Porque diferente da pupunha, quando você extrai a jussara, ela morre. A pupunha, ela rebrota. Então você consegue extrair o palmito da pupunha e trabalhar a jussara de maneira sustentável, com um manejo real, com o fruto. E fazer o açaí da jussara, que é maravilhoso. Como o açaí Chama Jussaí, não é isso? Chama uma marca Jussaí, mas a gente chama do açaí da Mata Atlântica, que ele é delicioso. A gente sabe, o açaí, ele faz um bem enorme, ele é altamente valorizado fora do Brasil. Por que não trabalhar com o fruto? Né, e deixar ela lá, e deixar fazer com que esse manejo deixe, né, parte dos seus frutos para as aves, e a gente gerar renda com o fruto, não deixar de gerar renda. Eu parto do princípio que é possível, sim, conservação e desenvolvimento trabalharem juntos. Não existe isso de ou você conserva, ou você evolui, tem um desenvolvimento. Isso não existe. Isso é é irreal pensar que você, para desenvolver, você precisa devastar. Destruir completamente, não, né? Não existe isso. Queria saber o seguinte, eu tenho a impressão, todas as vezes que eu estou em Morretes, e passo sempre na frente daquele portal lindo do Ecoa Park, né? Vocês recebem muitos visitantes de fora do Brasil? Eu pergunto, porque todas as vezes que eu estou lá, eu penso, isso aqui é um privilégio muito grande. Você está no meio de uma floresta, porque você ali está no meio da floresta. É uma experiência que, se você ficar observando, você vai aprender muito, vai sentir muito daquela experiência, né? E para quem vem de fora, isso chama muita atenção. Porque há países em que já não há mais remanescente de nada. Então a pessoa chega e fica chocada com a quantidade de floresta que a gente tem ali. Como é que é essa questão da visitação das pessoas que vêm de fora? Está aumentando? Da onde elas vêm? O que sentem quando estão lá? Recebemos muitos estrangeiros, muitos japoneses, por incrível que pareça. E tiram fotos. Não, ficam loucos. Europeu, bastante, e americano, né? A gente recebe muitos americanos, muitas pessoas dos Estados Unidos. E claro, as pessoas ficam loucas, porque não é só um remanescente de floresta, mas é um remanescente da Mata Atlântica, que ela encanta, né? A Mata Atlântica, acho que a gente está habituado, porque mais de 70% da população vive na Mata Atlântica, mas quando a gente está fora do Brasil ou em outro bioma, a gente olha a Mata Atlântica e fala, puxa, eu pertenço à Mata Atlântica, que lugar, que magia, que biodiversidade, que riqueza. E os americanos, os estrangeiros, os japoneses ficam malucos, porque é um bioma extremamente rico e diverso. Então a gente tem as nossas instalações, os nossos conteúdos todos traduzidos, tudo é bilíngue ali, justamente para que eles possam também aprender com esse bioma na língua inglesa e a gente conseguir atendê-los dessa forma, né? Então a gente recebe, sim, muitos estrangeiros, é bem legal de ver. E sabe que pós-pandemia esse número aumentou ainda mais, eu não sei o que aconteceu. Como é que está sendo? Como é que foi o período da pandemia, do ponto de vista da visitação, e como que está sendo essa recuperação? Foi muito complicado, nós ao total ficamos 9 meses fechados, né? Foi bem difícil, e a gente segurou as pontas ali, não demitimos ninguém, seguramos, ficamos com todo mundo, usamos esse tempo para planejar, reestruturar, fizemos algumas mudanças, hoje a nossa venda é toda online, a gente criou cardápios de piquenique, porque na pandemia, se você não quer ficar no restaurante, você fica ao ar livre, você vai se alimentar onde você quiser, em meio à natureza. Então, diversas atividades a gente criou naquele período. Foi um período muito rico de criatividade, né? Assim como a natureza tem o ciclo de adaptação, isso é entendido pelos biólogos, é um formato de infinito, é um 8 deitado. E dizem, a gente vê isso na natureza, né? Na curvinha do 8, é um momento ali de ruptura. Sempre tem um distúrbio, uma enchente, uma tempestade, uma ventania. E neste período, nessa ruptura, ela, claro, é péssima, mas ela é muito positiva porque ela propõe um momento de inovação, de criatividade, de inovação, de resiliência, de você fazer de formas diferentes para que você venha mais forte. E aí, essa ruptura, ela libera várias possibilidades. E aí vem no 8 deitado um momento de adaptação e estabilidade.
novamente você chega na curvinha, novamente uma ruptura, que o ser humano ele tenta brigar com a ruptura, ele não quer sair desta zona de conforto, ele quer estabilidade, mas quanto mais você segura a estabilidade, maior o tombo, porque a ruptura ela vai vir. E eu vejo a pandemia como isso. Para nós foi uma ruptura. Foi muito difícil, mas foi muito positivo em termos de criatividade e inovação. A gente se reposicionou em termos de como que a gente está atuando, o que a gente pode fazer diferente. E houve, né, um processo de valorização ainda maior da questão ambiental depois disso, em geral, até do ponto de vista do consumo, né? A gente, na semana passada, estava falando sobre o mercado imobiliário pós-pandemia e de como as pessoas estão valorizando os ambientes que permitem um mínimo contato com a natureza, porque a pandemia nos trouxe essa demanda, essa necessidade de estar em contato com a natureza. É pelo fato de ter ficado muito tempo dentro de casa, sem poder conviver, sem poder fazer as coisas, né? Isso veio com mais força. Então a gente vê um consumidor que está priorizando produtos de empresas mais sustentáveis, produtos mais sustentáveis, querendo conviver mais com esses ambientes, entender melhor a natureza, preservar mais. Vocês sentiram isso? E como a atividade ali é totalmente isso, né? É estar em contato e aprender sobre a floresta, né? Sim, sentiram esse impacto? Muito. Assim, quando reabrimos, foi assim, uma horda de gente, fecha o portão, porque não cabe mais. Só com reserva. Só com reserva. Foi uma correria de, gente, preciso estar na natureza, e é justamente isso que você falou. As pessoas queriam estar num ambiente natural, se reconectarem, né? Estarem enxergar a floresta, estarem num ar puro. E valorizar a vida, né? Porque é a vida. E não existe essa desassociação homem e natureza. Nós fazemos parte da natureza e eu acho que isso ficou muito evidente. E sim, a mentalidade mudou. Eu vejo que é uma tendência, né? Os turistas, os visitantes procuram lugares que têm uma responsabilidade com a sustentabilidade de forma real, com o entorno, né? Com as comunidades locais. E isso virou uma tendência. Eu acho que quem não está pensando nisso hoje é preciso reavaliar. Vai ficar para trás. Vai. São 7h29, a gente vai interromper, fazer a pausa para o intervalo, encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, os ouvintes vão acompanhar o noticiário da sua região. Para a parte do Paraná, voltamos com a conversa aqui com a Tatiana Perim. Lembrando que essa conversa continua ali no canal do YouTube, TNews no ar, e depois, para quem quiser assistir na íntegra, fica disponível também. Aos ouvintes que ficam, boa segunda-feira, amanhã eu estou de volta. Aos demais, depois do intervalo, a gente continua a conversa. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na TNews. São 7h34. A fundadora do Ecoa Parte, Tatiana Perim, a nossa convidada hoje aqui no estúdio, está contando sobre o parque, está contando sobre esse movimento que está acontecendo no litoral do Paraná, de uma exploração mais responsável do turismo sustentável na floresta. A gente tem a participação da Tatiane, aqui de Curitiba, dizendo que já passou na frente, queria saber como é que funciona. Você tem que comprar um passaporte pela internet, como é que faz para visitar o Ecoa? A gente recomenda entrar no site ecoaparque.com.br, a compra pode ser feita toda por lá está bem explicadinho, tem várias atividades, são diversos pacotes. Se você quiser fazer as atividades de aventura, tem um pacote de aventura, ou só um ingresso que inclui grande parte das atividades, só não inclui as atividades de aventura. Já para o voo cativo de balão, tem que fazer o agendamento prévio, é um sábado por mês que a gente faz, mas está tudo no site, bem explicado. A pessoa que vai lá e compra um passaporte normal, depois se ela decide fazer, chega lá, fiquei com vontade de fazer uma das atividades de aventura, consegue, não precisa estar tudo resolvido antes. Não, mesmo se ela chegar na bilheteria, assim, a gente recomenda pela nossa capacidade, né? A gente limita a 180 pessoas dia. A gente às vezes chega nesse limite, num feriado ou num fim de semana de mais movimento. Por isso a gente recomenda a compra prévia pelo site. Mas se a pessoa não planejou e passou na frente e quiser parar, a compra também pode ser feita na bilheteria. Ou se ela fez a reserva só do ingresso e lá dentro ela fala, puxa, eu quero fazer as atividades de aventura, ela pode comprar lá no ponto das atividades mesmo. Então não tem problema. Quem conhece o litoral sente isso, né? Que há uma união muito grande das pessoas que trabalham tanto na Ilha do Mel, dá para perceber muito essa união, e ali na região de Morretes também, né? Então, por isso que eu vou perguntar. Eu sei que é possível fazer como é que a gente fala, né? Descer e subir, um bate-volta. Bate-volta, conhecer o parque, depois voltar para Curitiba, mas o ideal possivelmente seria aproveitar um pouco mais Morretes. O que ali próximo do Ecoa as pessoas encontram?
com relação a lugar para comer, não sei se tem restaurante dentro do ECOA, para se hospedar. Se fosse descer para o litoral agora no feriado, vou conhecer o ECOA, o que mais você recomendaria fazer em Morretes? Nossa, tem tanta coisa, assim, ali na região. Eu sou apaixonada, né? Eu sou suspeita, mas, veja, temos sim um restaurante dentro do ECOA maravilhoso, inclusive que muitos vegetarianos e veganos elogiam, porque a gente serve um barreado de jaca Olha! para não perder, quem é vegetariano, não perder a experiência desse prato típico da região e tantos outros pratos regionais que a gente serve ali, mas tem diversos restaurantes no centro de Morretes. Eu recomendo muito passar na cervejaria Porto de Cima, da Miriam e do Kurt. Eles fazem a cerveja ali com a água da Mata Atlântica, uma cerveja deliciosa, e é na casa deles que eles atendem, então você vê ali a cervejaria, ao lado do rio Mancatira, então é um visual maravilhoso. O centro traz uma história, uma contextualização da importância daquela região para o Brasil. Tem diversos passeios de jipe, de aventura, diversas trilhas para cachoeiras, passeios de bicicleta, passeios de canoa e caiaque nos rios. Antonina, diversos outros passeios também nos rios de aventura, de canoagem, de rafting. Bom, em Morretes tem o Rio de Boia, né? Quem quiser descer o Rio de Boia, que é o clássico. E na região toda, assim, quem quiser estender e ir para Guaraqueçaba, fazer Cebuí, Superagui, ali é realmente um dos maiores aquíferos e é lindo, tem muita coisa para se ver realmente. A grande reserva Mata Atlântica, não sei se a gente vai falar um pouco sobre isso. Podemos aproveitar e já falar para explicar o que é, porque a gente tem falado no programa sobre a iniciativa da Grande Reserva da Mata Atlântica, que eu entendo que, na verdade, é algo que já existe, simplesmente foi mapeado, e hoje existe uma organização com relação ao que se encontra ali e o que pode ser explorado turisticamente de forma sustentável ali. Mas eu quero que você explique o que é essa iniciativa e que diferença ela está fazendo no turismo de Morretes. Bom, eu sou fã dessa iniciativa, porque são poucas as iniciativas em rede que a gente vê que vão para frente, dão certo e ganham força. E a Grande Reserva Mata Atlântica está com muita força. Ela reúne empreendedores desse maior contínuo de Mata Atlântica, que envolve 3 estados. Começou no Paraná, em 2018. Muito forte no Paraná, portanto. Mas agora temos São Paulo, muito forte também, e Santa Catarina está entrando com alguns empreendedores, e todos esses empreendedores têm esse viés. Trabalhar com a natureza de forma sustentável, de forma responsável, através do turismo de experiência, o turismo de natureza, ou a produção de natureza, que é o termo que a gente usa muito dentro da rede. A produção de natureza, basicamente, você produz bens, produz serviços, por que não produzir natureza? Quantas pessoas não consomem natureza? Compram um pacote para Pantanal, quero fazer o avistamento de aves, de ver os jacarés, né, experienciar, ir para a Amazônia. Você está comprando natureza, você está produzindo natureza. Por que não a Grande Reserva Mata Atlântica? Por que não comprar uma experiência de diversas formas para Mata Atlântica? Fazer o avistamento de botos, fazer o avistamento de aves, de guarás, fazer o avistamento de onças. As possibilidades são inúmeras. Tudo isso que eu falei que dá para fazer em Morretes, isso é produzir natureza. Uma trilha, um banho de cachoeira no meio da mata, isso é produção de natureza, né? Isso é maravilhoso. E a Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa que trabalha em rede, ou seja, todos esses empreendedores se uniram dentro desses 3 estados para produzir natureza, para mostrar que esse pode ser um grande destino de viagem e com diversas possibilidades de experiências imersivas. E é um trabalho que ganhou uma força enorme, tem apoio internacional, nacional, governamental, não governamental, empresas privadas, todos juntos. Isso é lindo de ver, né? Essa união e essa colaboração, onde a competição que a gente entende do mercado, ela fica de lado para potencializar de fato as suas regiões e empreendimentos que têm essa pegada. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte da Grande Reserva Mata Atlântica. Alguém pode imaginar que, então estamos falando dos empreendedores que se organizaram e se mobilizaram e possivelmente a comunidade fica de fora. Me parece que não. Qual que é o impacto disso benéfico para as comunidades ali do litoral? Como que vocês estão envolvendo as pessoas? Até já li esses dias, achei muito bonito isso, que a iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica está melhorando a autoestima
da população de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. Como é que isso está se dando? Exatamente, porque assim, o turismo ele pode ser um vetor para produzir riqueza, produzir emprego, gerar renda e oportunidades. Ao invés de você, palmiteiro, ir lá cortar uma jussara, que tal fazer uma trilha com um grupo? Que tal você trabalhar com uma atividade de aventura, uma atividade em meio à natureza, um avistamento de aves? Então, esse envolvimento da comunidade local, ela é essencial para que o turista, o visitante, possa ter realmente uma experiência imersiva naquela região. Se não for com a comunidade local, essa experiência ela é falha. Então, a Grande Reserva ela inclui e traz, e como deve ser, esse turismo, essa comunidade local, para que esse turismo, ele de fato seja um turismo de experiência, seja um turismo de base comunitária, seja um turismo regenerativo. Não dá para ser de outra forma. E o turismo, ele pode ser esse vetor, ele pode ser esse caminho como vetor para a conservação. Né? Então é o caminho inverso, a gente não conserva a gente gera renda, gera visitação para conservar, através de uma mudança de mentalidade e cultura. Muito legal, olha só, tem participação chegando aqui do Joel, achei engraçado, ele escreveu assim: natureza, alegria, vida e cerveja, já quero conhecer esse parque. Concordo, Joel. Cerveja também. E com o calorzinho que faz lá, que não é fraco também, né? Não, no verão só a cerveja salva, viu? Mas o inverno é maravilhoso. Outono e inverno é a minha época favorita, porque... Não faz muito frio, né? Não, a temperatura é perfeita, dias azuis que ficam roxos ao fim do dia, pouco mosquito, então fica tudo bem gostoso. Qual que é a temporada do mosquito? Dezembro. É dezembro? Dezembro, novembro, dezembro. Aí janeiro eles já começam a ficar mais... Então agora o período que a gente entra de primavera é legal, É legal. Setembro e outubro. Sim, é Muito legal. bom. A gente nem chama de baixa e alta temporada, a gente chama de temporada de inverno e temporada de verão, que são duas realidades bem diferentes e igualmente incríveis, né? Quem gosta do calorzinho, a cervejinha e se jogar por ali, é maravilhoso o verão. Quem gosta de fazer um avistamento mais diferenciado, né? Só não vai tomar banho de rio porque o rio é sempre muito gelado, né? Geralmente funciona para cima de 30 graus, Exato. pelo menos para mim. Mas no verão pode ser a salvação, viu? Daí no verão é bom. Além de ser um parque de visitação, turismo ecológico, o ECO também é um espaço de eventos corporativos. Como é que é isso? Isso, a gente atende escolas através de estudo de e-mail, então são diversas escolas que nos procuram para fazer uma imersão e aprender fora da sala de aula. São diversos programas pedagógicos que a gente oferece de um dia inteiro. Então muitas escolas vêm e nos procuram e o corporativo tem sido para nós um divisor de águas, porque eu sou formada em biomimética. Biomimética é um braço da ciência que estuda a natureza e suas estratégias, então bio, vida, mimesis, imitação, imitando as suas estratégias. A vida está aqui no planeta há 3,8 bilhões de anos. Então esse é um benchmarking seguro de se fazer. 3,8 bilhões de anos não tem desenvolvimento. Alguma coisa tem para você aprender com isso, né? Já se provou que o que está aqui é o que deu certo realmente, né? Depois de tanto pesquisa e desenvolvimento de 3,8 bilhões de anos, essas estratégias elas são seguras de copiar. E a biomimética faz justamente isso. Ela emula essas estratégias, entendendo quais elas são e como que se pode aprimorar os nossos produtos, os nossos serviços e, no nosso caso lá do ECOA, para os eventos corporativos, a gestão. A gente é focado na gestão. Então, como melhorar a eficiência dos times, das equipes, através de uma comunicação mais eficiente, da colaboração, de usar de forma eficiente os recursos. E tudo isso a gente extrai da natureza através de team building, que são diversas atividades que têm uma temática inspirada num modelo natural. Tem um que a gente lançou agora que chama Trama da Terra, que ela é inspirada no micélio, na micorriza, que são as relações dos micélios, que é um fungo que acontece debaixo da terra. Esses fungos, eles são responsáveis é uma rede de internet debaixo dos nossos pés que leva a comunicação entre as árvores
entre plantas, ela se conecta na raiz de uma árvore e fazendo uma simbiose, né? É uma relação de mutualismo mesmo, onde ela leva nutrientes e informação e recebe alguns açúcares. Isso é lindíssimo e eu vou recomendar para os ouvintes que se interessarem em saber mais sobre isso, O aquele livro. documentário Fungos Fantásticos do maravilhoso. Netflix, que mostra como isso funciona. Sim. E é lindíssimo, porque uma árvore, a sementinha dela vai parar lá longe. E nasce o filhotinho daquela árvore. Ó, tô falando de um jeito bem simples, mas é como eles mostram. Mas é isso. E por essa rede de fungos, a mãe se conecta com o seu filhote, vamos dizer assim, né? Na Exatamente. natureza. É lindo, é muito e legal pode de avisar saber. suas amigas se tem algum problema. Olha, tem As algum... árvores se comunicam Elas pelos se fungos. comunicam. Basicamente é isso. E tem uma outra recomendação também, além dos fungos fantásticos, que é um livro que chama Revolução das Plantas, do Mancuso, que vale a pena ler também. Vou anotar aqui pra gente botar na referência também. Revolução das Plantas? Isso, muito legal, e que fala justamente dessa rede de internet feita pelos fungos, e a gente se inspirou nesse modelo para ter mais eficiência na comunicação dentro de um sistema colaborativo. Então é uma atividade super interessante e divertida, onde você tem que andar numa estrutura. E a gente imitou a estrutura dos micérios, que tem as hifas, que são os filamentos, então você tem que fazer uma estrutura andar com umas cordas, mas, claro, você tem que se comunicar para isso acontecer e fazer toda essa troca de nutrientes. E são diversas outras atividades. Tem o jogo da vida, que é inspirada nos princípios da vida, que são os 6 princípios da biomimética. Então, você evolui para sobreviver, você se adapta às condições de mudança, você usa química ecológica, você é eficiente na escolha de recursos. Esses são princípios que fizeram com que o que a gente vê hoje, que está aqui de vida da natureza, são as estratégias que, de fato, perseveraram e deram certo. E a gente traz ela para dentro desse jogo, que é um jogo de um caça ao tesouro. Ao fim, você constrói um sistema colaborativo. Aí tem embarcações, tem escutativa. Então, são diversas atividades de team building inspiradas num modelo natural para que você, dentro da sua empresa, da sua organização, tenha um desempenho melhor, né? Mas espera lá, além do espaço, vocês oferecem também esse conhecimento, essa estruturação de treinamento para as empresas lá? Exatamente. Se elas quiserem, podem contar com o planejamento do ECOA. Nós fazemos todo um planejamento legal. com a empresa. A gente teve 2 empresas agora recentemente. Uma mudou a forma, inclusive, como chama seus departamentos. Tem chamado de ecossistemas. E fragmentos de floresta, que é o que eles não querem, eles estão criando trampolins, que é um termo da biologia mesmo, ligando os núcleos em outros países para não perderem inovação e trabalharem de forma colaborativa. Então é muito lindo de ver essa transformação. E a gente faz esse planejamento com a empresa, entendendo as necessidades. Qual que é a problemática? O que você quer trabalhar? Aonde você quer desenvolver? Aí a gente oferece essa gama de atividades de team building que faz esse desenvolvimento num dia de experiência naquele paraíso. Aí a gente oferece toda a estrutura, alimentação, algumas atividades dentro e fora da floresta, usando ou não as atividades de aventura. É bem rico, é bem interessante. Então, fim do ano chegando. Até para explicar um pouco melhor os exemplos, queria que você trouxesse um pouco mais de exemplos só para a gente poder entender, porque não é um conceito muito fácil de entender. Sim. Você explicou muito bem, mas na prática é difícil da gente, fora desse treinamento, do mundo corporativo, entender. Mas estou vendo aqui a biomimética, né? Biomimética. Como isso se aplica em áreas como, aqui cita-se, né? Tecnologia, design, mobilidade urbana, produção de energia limpa, aeronáutica, medicina, engenharia, arquitetura. Vou dar alguns exemplos. No mundo, alguns exemplos disso na prática. Como é que a gente enxerga isso? Bom, a biomimética, como eu falei, ela imita a vida. Então, ela é muito utilizada na engenharia, no design de produtos. E a gente vê ainda pouco, mas se vê aplicada na gestão, porque afinal essas estratégias elas podem ser utilizadas em diversas áreas, mas para o pessoal entender, né, o sistema de metrô de Tóquio, já que a gente está falando dos fungos, como que eles pensaram para ter mais eficiência nessa distribuição através das menores distâncias para criar essa malha ferroviária de metrô? Eles usaram um fungo. Eles desenharam os pontos principais num mapa
colocaram o alimento para este fungo nos pontos onde eles queriam a parada, e o fungo ele é muito eficiente. Então ele trabalha, né, criando essa malha na menor distância para chegar nesses pontos. E assim eles desenharam a rede de metrô. Copiaram usando a inteligência do fungo. Ainda no Japão, o Shinkansen, o trem-bala, foi inspirado no martim pescador. Eles precisavam criar um trem que perfurasse o ar e não fizesse aquele estampido, aquele som altíssimo que o outro trem fazia de movimentação de ar, porque passava por várias comunidades pequenas. Então eles se inspiraram no martim pescador, no bico dele, que perfura o ar e tem uma eficiência energética incrível. Uma empresa alemã, grande parte dessa cidade, dos prédios, tinham diversos acidentes com aves. Muitas aves batiam nos vidros e acabavam morrendo. Então, uma empresa alemã se inspirou na teia de aranha. A aranha, ao fazer a teia, ela tem uma proteína que ela é somente vista aos olhos da ave. Ela usa essa proteína justamente para a ave não estragar o seu trabalho da sua teia. Então, eles imitaram essa proteína, aplicando essa proteína na confecção dos vidros e assim evitando a colisão das... coisa inteligente. Não, tem muita coisa. Exemplos não faltam. O próprio velcro. O velcro foi um cientista que observou, depois de uma caminhada com seu cachorro, que ele ficou cheio de carrapicho preso. Aí ele levou para o microscópio, olhou e viu que esses carrapichos tinham um ganchinho que agarrava em qualquer coisa que tivesse passando, justamente para fazer uma dispersão de suas sementes de forma eficiente. E aí ele criou o velcro, que é um ganchinho e um pelinho. Então você vê, né, coisas que a gente... pele do tubarão tem uma estrutura com uma escama que dificulta as bactérias de se agarrarem na pele. Muitos hospitais copiaram essa estrutura, essa arranhadura, para evitar bactérias de se fixarem em superfícies e criar algumas superfícies antibacterianas. Então, você vê quantas áreas, né, não só da engenharia, mas de serviços de saúde, que podem ser inspiradas através das estratégias da natureza. Observação da natureza. Exatamente. Muito legal. São 7h52, vamos fazer uma pausa rapidinha, a gente já volta para concluir a conversa. São 7h54, o Lenhador está participando com a gente, muito, muito bom, tá gostando aqui do papo, a conversa curiosa que a gente está tendo com a Tatiana Perim, que é a fundadora do EcoaPar, que está falando sobre vários assuntos relacionados, né, à observação da natureza, como as pessoas têm usado isso, inclusive, no universo corporativo, e falando nisso, no intervalo a gente sempre conversa, né, e você contou que viveu toda uma vida de correria em São Paulo, na capital, e que hoje tem uma vida completamente diferente em Morretes. Queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória. Nossa, a gente estava aqui brincando, né, que é antes de Morretes e depois de Morretes. Eu sou de São Paulo, trabalhei sempre em multinacional, depois fui morar fora, morei em Nova York, morei em grande centro sempre, nunca me imaginei numa cidade de em torno de 18 mil habitantes. E quando surgiu a oportunidade de transformar essa propriedade no parque, eu falei, bom, eu vou ter que me mudar para Morretes, como é que vai ser isso? Então eu vim sozinha e me mudei ali, morei no parque, na área ali, durante um ano, no São João da Graciosa. Quando eu cheguei não tinha torre de celular, não tinha comunicação, não tinha internet, e eu estava realmente imersa ali naquele ambiente, lidando com, né, as coisas da floresta, cobras, morcegos, e eu, menina da cidade, pensando, puxa vida, se eu sobreviver a essa experiência, esse empreendimento vai dar certo. Vai decolar. Vai decolar. E hoje eu sou uma pessoa transformada, assim, eu trabalho muito de domingo a domingo, a gente trabalha aos finais de semana e durante a semana a coisa não para, então muito mais do que eu trabalhava em multinacional em São Paulo, mas
eu trabalho com um propósito, eu trabalho sabendo que aquilo que eu estou fazendo realmente está fazendo a diferença, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que trabalham comigo, que são pessoas ali da comunidade São João da Graciosa, de Morretes, e das pessoas que nos visitam, com este propósito de transformar a via natureza, por meio da natureza. Então, esse trabalho ele se paga no olhar da pessoa, na transformação, no sorriso, na pessoa que está levando uma plantinha, uma muda, e nos meus funcionários, nos meus colaboradores maravilhosos, que eu tenho tanta admiração, que hoje são pessoas extremamente profissionalizadas e que falam sobre qualquer assunto da biologia, da gestão ambiental. São pessoas que são muito elogiadas pelos nossos visitantes porque eles são muito sensíveis, eles são muito integrados e muito conectados com a natureza e eles me ensinam diariamente. Então essa troca, ela me transforma diariamente, realmente. Eu não sei se eu não tivesse hoje o ECOA, o que é que eu faria da vida, porque eu não voltaria a São Paulo ou qualquer outra grande cidade. Eu acho que isso, para mim, está muito claro. Você falou da diferença que faz trabalhar com um propósito. Muito. Isso faz toda a diferença no planeta, você ter um propósito. Saber que aquilo que você está fazendo realmente está fazendo a diferença e que isso fala dentro de você. Isso faz com que você seja uma pessoa mais resiliente, porque não é fácil. Né? A gente está numa região que tem muitas chuvas, tem deslizamento, né? A gente viu as dificuldades com as estradas, tem ciclone, tem ventos e tal. Então a gente está numa luta constante. Teve pandemia, isso para todo mundo, mas para nós foi muito difícil. Foi um baque, né, para Morretes? Foi um baque, ficou muito tempo fechado, né? E a gente depende do turismo. E se você não tem um propósito, essas dificuldades elas te implodem. Mas com um propósito elas te fortalecem. Então eu acho que essa é a grande diferença. E quais os principais desafios para a gente fechar ali para quem está trabalhando nessa iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica e nesse turismo mais sustentável? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam lá hoje? Eu acho que a Grande Reserva Mata Atlântica é muito grande, ela envolve 3 estados. Então hoje o nosso principal desafio é empacotar de forma que faça sentido para o visitante. Olha, você pode fazer um passeio de 3, 4, 5, 15, 20 dias, né? Porque é uma área tão gigante, você pode fazer por tanto tempo. É empacotar essas várias possibilidades de imersões e passeios, e é o que a gente está trabalhando agora, nesse empacotamento de experiências, para que fique fácil entender. A gente fala grande reserva, o que é? Primeiro, o que é, né? Esse trabalho em rede, como é que as pessoas trabalham, o que eu faço ali? A compreensão do que é essa iniciativa, além da rede, no entendimento que pode vir a ser um grande destino turístico, mas são 3 estados, e como é que eu visito? Esse, para mim, na minha opinião, é o maior desafio. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. Eu Sucesso lá com o Ecoa Park e com essa iniciativa tão bonita no litoral do Paraná. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço e um bom dia aí para vocês, para todos os ouvintes. Essa é a Tatiana Perim, fundadora do Ecoa Park, foi nossa convidada hoje no estúdio. E assim eu encerro o TNews de hoje. Amanhã às 6:50 a gente está de volta com mais notícias. Até lá!